boa noite, boas palestras, né, aos nossos colegas que vão nos transmitir um pouco de conhecimento para nós nessa noite de hoje. E aqui eu cito a doutora Dayana, o doutor Fábio, a doutora Flávia, o doutor Daniel, a doutora Betânia e o doutor Onilton, que, né, gentilmente aceitaram o convite de conversar conosco nessa noite de hoje. Hoje é dia 31 de agosto, o último dia do nosso, comemorado mês do advogado, que nesse ano em específico não tivemos muito a comemorar em decorrência, da tristeza que a doença, que esse vírus, o Covid-19, nos trouxe, mas, por certo, foi um mês de muito trabalho para todos os colegas e de muito agradecimento, em decorrência, do nosso dia a dia. Antes de começar, eu gostaria de passar a palavra à doutora Dayana, nossa vice-presidente da Comissão de Direitos Sociais e Trabalhistas, para que ela pudesse dar uma palavrinha para a gente. Obrigada, presidente. Boa noite a todos e todas. Boa noite, doutora Flávia, doutor Daniel, doutor Fábio, doutora Betânia e doutor Onilton. É com muito prazer que a Comissão de Direitos Sociais consegue encerrar as comemorações dos eventos do mês da advocacia com um encontro entre subseções. A Comissão de Direitos Sociais ela busca sempre ter esse diálogo constante com todas as comissões. As nossas ações sempre foram pautadas para que elas não ficassem apenas em Belo Horizonte ou apenas aqui na seccional, mas que a gente conseguisse chegar em todas as subseções de Minas Gerais. Iniciamos, fora desse momento de pandemia, com um projeto Meeting Trabalhista, que a gente espera que nesse pós-pandemia a gente consiga dar continuidade a esses eventos e visitá-los presencialmente. Doutora Betânia, nós já estivemos em Itabira? Sim. Então, já estivemos em Itabira com esse projeto. Então, é um desejo nosso que pós-pandemia, a gente já esteve também no Barreiro, né, doutor Fábio? Doutora Tatiana, isso, levou a gente na UNA. Então, espero que pós-pandemia a gente possa dar continuidade a esse processo, a esse projeto da comissão. E, embora a gente não esteja presencialmente, a tecnologia acaba possibilitando oportunizando esse encontro entre várias subseções do nosso Estado. Eu agradeço em nome da Comissão de Direitos Sociais e que tenhamos um ótimo evento. Obrigado, doutora Dayana. Realmente a questão dessa integração da seccional e as subseções, ela se faz muito importante, para o advogado e para a advocacia em si. Eu gostaria de agradecer a subseção de Itabira, a subseção de Mantena, a subseção de Ipatinga e a subseção de Uberaba e, por fim, a do Barreiro, por estarem presentes hoje nesse evento, como se fosse o nosso meeting visitando o interior, só que de uma vezada só, visitando 5 subseções tão queridas das nossas Minas Gerais. Eu não vou perder tempo, até porque nós temos brilhantes palestras para ouvir. Eu gostaria já de passar a palavra à nossa amiga lá de Itabira, doutora Betânia. É com você, doutora. Boa noite, pessoal. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. É sempre muito importante, de grande valia, esses eventos que a comissão tem oferecido, tem providenciado, como bem disse os doutores Dimer e Dayana, os encontros virtuais, eles tornam possíveis coisas inimagináveis, em tempos fora pandemia, quando imaginaríamos que tantas subseções estariam reunidas para um evento de tanta grandeza. Sou muito feliz pelo convite que foi feito pelo doutor Dimer, participando ativamente dos trabalhos da Comissão de Direito de Trabalho, da seccional, e aqui na nossa cidade, aqui na subseção de Itabira, com uma desacelerada, até em função de toda a questão da pandemia, dos eventos que nós viemos realizando, mas muito em breve estaremos juntos novamente, se Deus quiser. Estamos morrendo de saudades dos nossos encontros presenciais. Enfim, eu não vou também alongar muito, eu vou tratar aqui sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e a perspectiva dela nas relações de trabalho. Meu nome é Betânia, para quem não me conhece, eu sou Betânia Couto Pinheiro Neves, eu atuo há 15 anos com estratégias trabalhistas,
voltadas para empresas e tem uma carreira desenvolvida, né, no desenvolvimento dessas estratégias para vários segmentos. Saúde, educação, indústria, construção civil, turismo de eventos, bancos, facilities, enfim, uma infinidade de empresas e de segmentos que me trazem o conforto e a serenidade para tratar de um tema que ele está inserido em absolutamente tudo. Eu até não coloquei aqui nessa apresentação, mas eu desenvolvo um projeto de pesquisa que trata do trabalho de mulheres programadoras. E nos últimos 2 anos, quando eu venho desenvolvendo esse trabalho, nessa pesquisa, eu me assustei com a quantidade de dados, com a quantidade de informações, com a quantidade, com o crescimento exponencial do acesso às informações e de tudo aquilo que as tecnologias da informação e da comunicação trazem para o nosso cotidiano. Hoje se faz absolutamente tudo ao toque de um telefone, ao toque de tela, a um botão do celular. E, principalmente, se pensa nessas perspectivas e na melhoria, né, das performances das empresas, de todo aquele, não só as empresas, mas de todos aqueles que buscam aferir lucro e que usam os dados como base para a tomada de decisões estratégicas, pensem na gravidade e no tamanho da importância disso. Vejam, não só grandes empresas, mas como pequenas empresas também, elas se baseiam em dados para tomar decisões estratégicas para se tornarem mais competitivas. Com base em quê? Eu vou participar de um processo seletivo. E nesse processo seletivo me são feitas perguntas inerentes à minha religião, inerentes ao meu estado civil, inerentes às minhas condições de saúde, informações que inicialmente não teriam tanta importância para um processo seletivo, por exemplo, ou para participar para realizar um exame médico. São feitas perguntas para além daquelas que são essencialmente correlatas às informações necessárias para a realização daquele evento. Portanto, qual o motivo da coleta dessas informações, do tratamento desses dados? É sempre de obter uma performance mais sofisticada nas frentes de trabalho. Portanto, se uma empresa toma uma decisão dentro de um processo seletivo, com base em informações para além daquelas essencialmente necessárias à ocupação da vaga, essas informações são tratadas e devem ser, a partir de agora, responsabilizadas de alguma forma, caso tenha uso indevido ou algum tratamento discriminatório, que é o que a gente vai tratar aqui em breve. Por que, então, a necessidade da criação, né, da normatização do uso e da proteção de dados? A sociedade ela tem passado por um intenso processo de transformação digital. Como eu disse agora há pouco, né, o trânsito de dados se intensificou de uma forma incontrolável, tornando vulneráveis à privacidade, sigilo de informações pessoais. É claro, pessoal, que essas informações elas já estavam protegidas na Constituição Federal, no Código Civil, enfim, todo o normativo brasileiro. Mas pensando também, né, na necessidade de potencializar a ordem econômica. Por quê? Empresas, na necessidade de realizar transações e de ter dados considerados sigilosos, de guardar informações, de guardar dados e evitar o vazamento, estão sendo agora obrigadas. Vejam, o Brasil é um dos últimos países da América Latina e do mundo. No hemisfério norte, praticamente todos os países já têm um normativo, a Lei Geral de Proteção de Dados do país, daqui do Brasil, ela foi baseada no regulamento no regulamento da União Europeia, no regulamento de segurança de dados da União Europeia, e justamente com o objetivo de quê? De facilitar e de potencializar essas relações econômicas. É claro, o objetivo principal, né, o foco não seria essencialmente as relações de trabalho.
Estamos aqui tratando de uma relação de consumo, essencialmente. Mas, assim como a maioria das coisas e a maioria das normas, e com base na capacidade que o direito do trabalho tem de absorver normativos, a Lei Geral de Proteção de Dados ela pode ser, sim, aplicada às relações de trabalho. Então, portanto, qual que é o objetivo, né? Por que foi desenvolvida essa legislação? Ela surge para regular, para trazer conceitos de segurança jurídica, né? Propondo maior controle dos cidadãos sobre as informações pessoais, mediante, inclusive, ao consentimento explícito para uso e coleta desses dados. E, como eu disse, também com o objetivo de regular, né? Com o objetivo principal de regular a ordem econômica. A Lei Geral de Proteção de Dados, como eu disse, ela foi criada a partir da preocupação das relações de consumo, mas pode ser aplicada nas relações de trabalho. Inspirada no Regulamento de Proteção de Dados da União Europeia, ela foi sancionada no dia 14 de 8 de 2018, com vigência para o dia 14 de 8 de 2020. Todo mundo acompanhou no noticiário a confusão que foi, a LGPD vai entrar em vigor, não vai entrar em vigor, e no estalar de dedos, já tínhamos aquilo que é uma realidade. Temos que pensar o seguinte, em que pese exista uma vigência a partir de agora, do mês de agosto de 2020, apenas a partir de agosto de 2021 é que as empresas que não se adequarem a essa lei, as normas, né, ao regimento que é trazido por esse arcabouço legal, é que poderão, então, a partir daí, sofrer sanções administrativas e multas que podem chegar a 2% do faturamento bruto. Enfim, ainda não temos um corpo de fiscalização estruturado, ainda não se tem normas concretas e como isso será implementado, mas o ideal, veja, nós temos um vacatio legis de 2018 a 2020, 2 anos. Correu-se o risco de, por mais um período, haver um adiamento da entrada em vigor. Temos agora a entrada em vigor da lei, mas não se deve esperar para que, apenas em agosto de 2021, se tomem as medidas que sejam necessárias para a implementação e adequação nas empresas, nas relações de trabalho, enfim, em todo o seu corpo. A quem essa lei se destina? Ela se destina a toda pessoa física ou jurídica, inclusive entes federativos, nos seus termos, né, adequados a cada um deles, ou seja, quem utiliza de dados para tomar decisões estratégicas para o seu negócio. Tratar dados dá melhor conhecimento acerca de clientes, fornecedores e colaboradores. E, por isso, ele permite, né, uma gestão mais dinâmica do empreendimento. E por que eu estou falando a respeito disso? Vamos pensar nos algoritmos que as redes sociais utilizam para lançar informações e possibilidades de compra. Se eu tiver com o microfone do telefone aberto, ou se eu fizer uma pesquisa no Google a respeito de compra de balaio, compra de cesto de palha, de uma hora para outra o Facebook, o Instagram e todas as redes sociais vão começar a disparar isso. Por quê? Porque isso é feito com base na experimentação, com base na experiência que aquele usuário tem dentro da internet, logado em algum serviço e que precisa necessariamente, e que vai gerar necessariamente informações possíveis às empresas para que elas melhorem a possibilidade de venda, melhorem a possibilidade de seus negócios, as perspectivas de seus negócios. Então, não pensem que é só o Google que faz isso, porque todo mundo faz. Quando você toma a providência, eu vou numa loja comprar uma roupa, mas preencha aqui um cadastro, né? Me dá seu e-mail, me dá seu número de telefone, quando tiver alguma promoção a gente vai entrar em contato. Esses são dados que estão sendo tratados com que objetivo? De tornar o negócio mais próspero, de tornar o negócio mais competitivo. Por isso é utilizado. Quando se tem uma informação, quando dados são coletados e são tratados, a possibilidade de uma tomada de decisão mais acertada é muito maior. E não se enganem, isso não acontece só nas relações de consumo. Já acontecem há muito tempo nas relações de trabalho, e isso agora vai precisar ser também regulado pelos empregadores. Evitando, inclusive, a responsabilização civil
tá? De possíveis contratantes, de pessoas nas relações comerciais, nas relações de consumo, no caso de vazamento ou uso indevido de dados. Vou trazer aqui um exemplo. Processo seletivo. Inúmeras vezes, né? Eu sou mulher. Quantos processos seletivos eu passei por eles nesse período, né? Nesses 15 anos de carreira, formada, estagiária, antes de me formar, enfim, todo mundo passa por processos, né? Por experiências de trabalho. Quem é mulher, geralmente recebe um tipo de pergunta, e principalmente se estiver numa idade, né, de possível casamento, uma idade fértil, enfim, de 20 a 35 anos, 40 anos. Você é casada? Você tem filhos? Você pretende ter filhos? Se você tem filhos, qual a idade dos seus filhos? Quando uma empresa faz esses questionamentos durante um processo seletivo, qual que é o objetivo? Saber se, por exemplo, para a contratação de uma colaboradora que vai tomar um posto um posto estratégico da empresa, um cargo estratégico, ou que vai exigir viagens, né? Vai exigir ausência do lar durante esse período, e aí, infelizmente, a divisão sexual do trabalho, ela bate de frente. Na hora de fazer uma contratação, entre contratar uma mulher ou um homem, ou contratar uma mulher sem filhos e que não pretende ter filhos, ou uma mulher com filhos pequenos, para esse cargo, a empresa vai tomar a decisão aquela que for mais acertada para ela. Com que objetivo? De melhorar a performance. Eu tenho aqui uma colaboradora praticamente full-time. Portanto, se eu passo por esse processo seletivo, com questionamentos que não são inerentes tecnicamente ao cargo que será ocupado, eu corro o risco de estar cometendo um ato discriminatório. E disso, ter a possibilidade de uma indenização, de uma responsabilidade civil em cima disso. Portanto, quase muito curto, gente. 20 minutos. Eu agradeço profundamente a possibilidade de participação, mas Lei Geral de Proteção de Dados, ela dá assim, um tratado de direito. Eu estou admirada com a quantidade de conteúdo que tem sido gerado nesse sentido e fico agradecida por termos tantas normas e tantos debates tão ricos. Mas realmente o tempo é curto. Então, o que se pode fazer? Quais são os primeiros passos? Capacitar. É imprescindível que toda equipe de uma empresa, dentro de uma estrutura hierárquica, esteja totalmente alinhada e pronta para lidar com o tratamento de dados. Portanto, disseminar a cultura de proteção de dados é o primeiro passo para a adequação da LGPD na empresa. Do chefe, do dono, ao setor operacional, passando pelo setor administrativo, todos precisam estar essencialmente alinhados à Lei Geral de Proteção de Dados e à cultura de proteção de dados dentro da empresa. Identifique. A empresa deve saber quais os dados que ela possui e a razão da guarda dessas informações de seus colaboradores, prestadores de serviço, candidatos de processos seletivos, ex-funcionários. E aqui, gente, quando se trata de relação de trabalho, a gente está tratando daquela relação no sentido macro. Eu estou falando de empregados, eu estou falando de terceirizados, eu estou falando de pessoas que prestam serviços, eu estou falando de ex-colaboradores, pensando nas prescrições quinquenal, bienal, enfim, as prescrições do Código Civil, as prescrições de INSS, de fundo de garantia. Por que eu tenho essas informações? Por que eu tenho que guardar esses dados desses trabalhadores que estiveram comigo durante tanto tempo? De repente, um trabalhador ficou lá 1 mês, 2, 6. Eu preciso ter a guarda desses documentos, desses dados, dessas informações durante um determinado tempo. Então, o mais importante disso tudo é, além de capacitar toda a equipe, identificar esses dados, né, e saber onde eles estão armazenados. Porque eles podem estar armazenados na nuvem, eles podem estar num pedaço de papel, eles podem estar arquivados no computador. Então, conhecer, identificar e, principalmente, saber onde eles estão. Analise esses dados. Conheça quais tipos de dados são tratados. Esses dados são necessários?
demandam consentimento do colaborador, são dados sensíveis, por quanto tempo esses dados podem ser guardados, devem ser guardados, com quem compartilhar esses dados. Eu tenho visto muitos debates acerca da transmissão de dados entre empresa e sindicatos, para contratação de plano de saúde, para filiação a clubes de recreação. Quais são as informações necessárias? O que deve ser transmitido? O que a empresa deve transmitir? Gente, como eu disse, dá um tratado de direito. Tá? Habilite. Quem são as pessoas que acessam esses dados? Individualize o acesso, crie filtros de restrição para que as pessoas acessem de acordo com a necessidade de tratamento desses dados. E é aí que entra a equipe das tecnologias de informação e comunicação, porque são eles os profissionais aptos a implementar as melhores ferramentas para a adoção das melhores práticas no negócio. Não pensem, esse não é um problema essencialmente jurídico. Esse é um processo multissetorial, multidisciplinar, que exige o emprego, o trabalho de várias pessoas nesse mesmo setor, sempre com o objetivo de quê? Resguardar a empresa, auxiliar que a empresa tenha a possibilidade de guarda com segurança. Hackers, o hacker, ele é eu nem sei que nome que eu dou para um hacker. Porque a habilidade que uma pessoa tem de acessar informações guardadas com sigilo, com segurança, com todas as possibilidades que a tecnologia de informação dá hoje, de segurança desses dados, e isso ainda ser quebrado, é por isso que existe uma necessidade fundamental, é o papel fundamental da segurança pelas tecnologias de informação e comunicação. Personalize. Defina quem pode ter acesso interno a esses dados e que uso ele pode fazer. Para evitar, gente, eu tive um debate a respeito disso com um cliente não tem 3 meses. Falei, olha, ele queria saber o seguinte, Betânia, estou muito preocupado porque eu tenho algumas informações aqui dentro da minha empresa que são estratégicas para o meu negócio. E alguns concorrentes podem ficar sabendo disso através de colaboradores que trabalham aqui. Como que eu faço? Falei assim, Reza para a Lei Geral de Proteção de Dados entrar em vigor depressa. Porque aí nós teremos todo um arcabouço legal que vai autorizar a empresa a exigir legalmente, principalmente do seu colaborador, o vazamento de informações, não de segredo de fórmula, né, ou de segredos de negócio, mas de decisões importantes, de fatores estratégicos para o funcionamento da empresa. E esse vazamento, a partir de agora, ele pode gerar uma responsabilização civil. E, principalmente, normatize. Crie normas internas de acordo com o perfil do seu negócio e elabore documentos legais para implantação. Porque, de acordo com cada negócio, de acordo com o perfil de cada empresa, de cada empreendimento, de cada pessoa que objetiva o tratamento de dados para auxiliar na tomada de decisões, cada perfil terá uma documentação necessária. E, de repente, para o número de colaboradores, e, de repente, para o número de pessoas ali envolvidas, para os terceirizados, para os contratos que serão gerados. Vejam, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela começa na relação de consumo e vai adentrando para dentro da relação de trabalho, porque cada informação que está dentro do seu negócio, que é tratada pelo seu colaborador, ela é fundamental. E o mau uso, o mau emprego dessas informações pode gerar, não só pela empresa, mas também por outros, por terceiros, uma responsabilização civil. Eu agradeço muito a oportunidade. Como eu disse, o tempo é curto. Eu agradeço por ter podido contribuir um pouco. Permaneço à disposição, estão aqui os meus contatos. Quem quiser engrandecer ainda mais esse debate, quem tiver oportunidades, quem tiver conteúdo que possa acrescentar ainda mais, estamos todos num grande barco, num mar bravio, num conhecimento que, desde 2017, com o início das reformas trabalhistas, o advogado trabalhista só tem estudado. Com a Lei Geral de Proteção de Dados, é mais um desafio que temos e não vamos deixar esse desafio para trás. Muito obrigada.
Muito obrigado, doutora Betânia. A gente que vive aí no mundo do capitalismo de vigilância, na Revolução Industrial 4.0, nesse mundo digital louco em que os algoritmos tomam conta dos seres humanos, a Lei Geral de Proteção de Dados, por certo, veio para nos ajudar bastante. E até um curso que vai ser realizado, né, tem a parceria da Constituição, mas vai ser realizado, né, pela doutora Dayana e a Selma Carlotto no dia 28 e 29 agora de setembro. Depois, se puderem dar uma olhada, é um curso super interessante também. É um tema moderno e necessário, né? E que aquele advogado que não se adequar a essas necessidades que não são trazidas, por certo, terão dificuldades no dia a dia da nossa advocacia. Muito obrigado, doutora Betânia, muito obrigado, subseção de Itabira. Somos Mais uma nós vez quem um prazer agradecemos, Jimmy. participar com a doutora de um evento. E, sem delongas, eu vou passar agora a palavra ao nosso colega, que é o doutor Onilton, que é o advogado e secretário-geral lá da subseção de Mantena, e ele vai falar sobre os reflexos das audiências virtuais e trabalhistas no período de pós-pandemia. Doutor Onilton, é um prazer contar com o senhor e a palavra é contigo. Boa noite, doutor Jimmy. Boa noite aos demais participantes, né? Doutora, deixa eu tentar nomear alguns aqui. Doutora Flávia, doutora Betânia, doutor Daniel, doutora Dayana, doutor Fábio. Primeiramente, me apresentar, né? Meu nome é Onilton Mateus, sou advogado na cidade, na comarca de Mantena, secretário-geral da subseção. E nos sentimos muito honrados, viu, doutor Jimmy, pela lembrança da comarca de Mantena, da subseção de Mantena, uma subseção até pequena, bem aqui no interior, né, na divisa com o estado do Espírito Santo. E eu, pessoalmente, mais honrado ainda por ter sido escolhido pela subseção para estar aqui representando. A nossa presidente também pede que estender esses agradecimentos a ela, né? Ela tá um pouco afastada nos últimos meses, em razão de estar grávida. E, enfim, essa minha apresentação inicial. Falar sobre as audiências virtuais pós-pandemia, eu gostei muito do tema, logo que o doutor Eudine realizou esse convite. Em um momento ou outro, eu vou até confundir a questão da audiência virtual no processo civil comum, né? Porque a gente não deixa de estar aplicando isso também para os processos cíveis. E essa necessidade surgiu, né? Era um caminho que era um caminho inevitável. Era um caminho inevitável, pois o CPC de 2015, em vários momentos, ele faz menção ao processo eletrônico, né? Então, a gente chegaria no ponto, mais cedo ou mais tarde, a gente chegaria nesse ponto de nos vermos trabalhando com arquivos eletrônicos, tendo que participar de audiências virtuais, tendo que nos reinventar, né? A gente ter acesso a essas novas tecnologias. Eu considero que o advogado trabalhista, né, esse que atua mais na seara trabalhista, ele não teve tanta dificuldade quando do início da pandemia e essa necessidade que nós tivemos de mais contato com o processo eletrônico, porque desde o ano de 2012, o Conselho Superior de Justiça do Trabalho, ele regulamentou, né, o processo eletrônico. Eu me formei no ano de 2013, e já no ano de 2013 eu tive acesso ao PJE. Não existia, não era muito divulgado, não existia tantos cursos assim. E hoje eu posso afirmar que eu tenho um conhecimento bastante extenso sobre o processo eletrônico e sou um entusiasta do processo eletrônico, principalmente por trabalhar numa comarca de interior, né, onde a gente fica um pouco longe dos tribunais, né, do Tribunal do TST, do TRT, e isso facilita sobremaneira o trabalho aqui do advogado do interior. Então,
com a pandemia, com a chegada da pandemia, nos vimos forçados a isso. Inicialmente, né, era uma situação que ainda estava um pouco indefinida. Todos acreditavam que a pandemia seria poucos meses, 2 ou 3 meses, e logo vimos que não, que a gente teria que se adequar. Tentando focar um pouco mais no nosso tema, né, na audiência virtual, principalmente trabalhista, uma das vantagens que a gente pode observar já durante essa pandemia, né, nem no pós-pandemia, e inevitavelmente isso vai ser levado para o pós-pandemia, reside no que eu acabei de dizer, nas comarcas do interior. Nós sabemos que nem todas as comarcas possuem a especializada trabalhista. No caso aqui de Mantena, a justiça trabalhista mais perto de nossa cidade fica na cidade de Governador Valadares, 130 quilômetros daqui, e isso criava uma certa dificuldade no deslocamento para audiências, até para alguns atos processuais. O cliente, muitas das vezes, ele não tinha essa disponibilidade de se deslocar até agora para o Governador Valadares, e a audiência virtual ela veio para solucionar essa questão. Hoje, você tendo a internet minimamente de qualidade, e eu vou abordar um pouco mais isso mais à frente, a gente não cria nenhum tipo de problema, nem prejuízo para o cliente. Sabemos que 100% das unidades jurisdicionais que possuem a Justiça do Trabalho já estão eletrônicas. Isso, além das audiências virtuais, nos facilita a obtenção de alvará, acesso ao despacho, né, e veio facilitar bastante isso aí. Na minha pesquisa para fazer essa singela reflexão que a gente está fazendo aqui hoje, eu me deparei com um questionamento, principalmente, dos advogados que estavam mais acostumados ao processo eletrônico. E qual é o maior questionamento? A segurança dessa audiência. Muitos colegas questionando como seria a oitiva de testemunha, como garantir que uma testemunha não se comunicaria com a outra. E realmente a gente sabe que existe esse problema, muito embora o Código de Processo Civil e o direito nacional como um todo exija e tenha como princípio a boa-fé, nós sabemos que em alguns casos, infelizmente, nós encontramos certas situações que tentam burlar isso. Então, um dos maiores questionamentos era esse. E isso tem sido resolvido, principalmente na nossa região aqui, na nossa comarca de atuação, que é Governador Valadares. A maioria das audiências que têm sido feitas são audiências de conciliação. Eu ainda não tive notícia, pelo menos os questionamentos que eu fiz, de audiência de instrução e julgamento na área trabalhista, né, na área civil, tem sido feito e tem tido êxito, tanto das partes quanto dos juízes, dos advogados, tem gostado desse procedimento. Essas audiências, ela tem respeitado o contraditório, ela tem respeitado a ampla defesa, e é uma situação que nós temos que nos acostumar. Separei aqui 3 pontos para o pós-pandemia, e aí já sendo mais específico, que eu resolvi nomear como legado da pandemia. Né? Em toda situação de dificuldade, a gente tem que tirar o lado bom dessa situação. O primeiro ponto, que eu já disse, vou frisar mais um pouco, seria a facilitação do acesso do jurisdicionado, facilitação do acesso à justiça. Como eu disse hoje, desde 2013 o processo eletrônico, o processo ele é ajuizado na comarca de Mantena, havendo necessidade da audiência de conciliação, pode ser feito no escritório do advogado, a parte bem orientada, obviamente, pode participar da sua residência, muito embora eu acho que seja um consenso entre os colegas que o ideal é levar a parte ao seu escritório para aquela entrevista prévia, né, da audiência. Esse é o primeiro legado que eu acredito, facilitação do acesso à justiça. O segundo legado que eu destaco
é maior celeridade dos atos. Hoje, muitas das vezes, o envio de uma carta precatória para ser cumprida em outro estado, ela demanda meses. Com o advento das audiências virtuais, eu tenho para mim que é dispensável, inclusive, o envio de carta precatória. Hoje você pode intimar uma testemunha pelas vias eletrônicas, né? O CPC, que é usado de maneira subsidiária à CLT, permite a intimação, notificação, por meio eletrônico idôneo. E também tem sido utilizado esses meios, né? Aqui já tivemos acesso a envio de petições, intimações por e-mail. O WhatsApp também tem sido bastante utilizado aqui no interior. E o Código de Processo Civil, ele permite expressamente isso no seu artigo 385, parágrafo 3º, e no seu artigo 453, parágrafo 1º, que são aplicados de maneira subsidiária à CLT. O artigo 15 do novo Código de Processo Civil fala dessa aplicação subsidiária, e o artigo 769 da CLT também fala isso. Então, isso vai trazer maior celeridade na entrega da prestação jurisdicional. Às vezes, a parte, ela nos procura e ela tem aquele anseio de resolver a sua situação de uma maneira mais rápida. E o terceiro legado que eu destaco é a redução de custos para todas as partes, tanto para o Poder Judiciário, tanto para os advogados, quanto para as partes. Como eu disse aqui no início da minha fala, um deslocamento para nós aqui de Mantena, por exemplo, até Governador Valadares, um deslocamento entre ida e volta em torno de 300 quilômetros, tem gasto com combustível, alimentação. O nosso tempo em Governador Valadares, às vezes a audiência é designada para 8, 9 horas da manhã, mas ela vai começar às 11 horas, meio-dia, e aí a gente perde esse tempo lá. E, querendo ou não, o tempo é dinheiro, né? Então, essa redução do custo também abarca isso aí. E eu destaquei 2 desafios na questão dessas audiências virtuais. Primeiro, como eu disse anteriormente, ia voltar nesse ponto, com relação à qualidade das conexões de internet no país. Na capital, nós sabemos que a qualidade da internet é muito melhor do que a que nós encontramos aqui. Aqui aí a gente ainda padece de não ter um serviço de qualidade boa, e, inclusive, a qualidade da conexão que é fornecida pelos próprios tribunais. Muitas das vezes o tribunal ele não fornece o equipamento. Nós tivemos problema aqui na comarca de Mantena, e fugindo um pouco da parte trabalhista, em que o Sejusc ele não tem webcam para fazer audiência virtual. A internet fornecida pelo Tribunal do Foro, ela não suporta a demanda. Então, fugindo não um pouco, como eu disse, da parte trabalhista, nós temos esse problema. Há comarcas de que existem vários de trabalho que eu creio que também vão passar por esse problema, caso o tribunal não se adeque, né? Não tem essa visão de que é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. O tribunal precisa trabalhar mais isso aí. E nós, advogados, também temos que ter a consciência de ter um equipamento de que atenda os anseios do nosso cliente e os anseios da justiça trabalhista. Não adianta nada o tribunal fornecer um equipamento de qualidade, quando da nossa parte nós não vamos fazer a nossa parte. Segundo ponto, repisando mais uma vez, e é uma preocupação de vários colegas, garantia da restrição de comunicação entre testemunhas. O que tem sido feito aqui no interior, a título de exemplo para os colegas aí, os magistrados têm pedido que nós, advogados, no início da audiência, façamos com a câmera um 360 no nosso escritório. E ele pede que o posicionamento da câmera na hora da audiência fique para a porta. Isso é uma ideia que tem sido grandemente espalhada, porque o magistrado, vendo que dentro daquela sala só tem um advogado no início da audiência e tendo a visão da porta,
ele vai garantir essa restrição de comunicação das testemunhas, né? Já concluindo a minha fala, o doutor Dime pediu que a gente fosse um pouco mais célere, e eu considero que é um tema que, se fosse preparar até uma palestra com a qualidade que a doutora Betânia preparou, né, com os slides que ela mostrou aí, a gente levaria aqui e até virava a noite aqui debatendo isso. Como eu disse no início, colegas, vivemos um novo normal, né, entre aspas, todo mundo tem dito isso. Temos que nos reinventar, buscar novas formas de atingir a prestação jurisdicional que as partes anseiam. A virtualização é uma realidade que aí está. A Justiça do Trabalho é a justiça pioneira, né? A Justiça do Trabalho ela pode se orgulhar de ser uma justiça pioneira, de ter se antecipado à nova realidade, não, né, até distante de períodos de pandemia, mas lá nos idos de 2012 e 2013, já se preparando para isso. E eu acredito que esse teste que estamos passando agora, um teste um pouco forçado, nós vamos colher bons frutos no futuro. A pandemia, ela, se Deus quiser, não vai durar muito mais tempo, né? Estamos partindo agora para acabar, o platô já está aí, as atividades já estão voltando de maneira gradativa, dentro da realidade de cada comarca, e nós, da Justiça do Trabalho, estamos podendo trabalhar. Talvez ainda tenha alguma certa falha na questão das notificações, tem alguns tribunais que ainda não estão cumprindo as notificações no tempo aceitável, principalmente por demandar o trabalho do oficial de justiça, que às vezes ainda ele está um pouco restrito nessa situação. E temos que ter em mente também que a audiência virtual é apenas mais uma ferramenta disponibilizada para que o Poder Judiciário cumpra a sua parte, né? Faça a sua parte. Ela é uma alternativa. As audiências presenciais, mais cedo ou mais tarde, vão retornar. Por enquanto, elas estão um pouco inviáveis, mas o futuro é isso. Feitas tais ponderações, pequenas reflexões, novamente, eu agradeço, doutor Dime, agradeço a Comissão de Direitos Sociais do Trabalho pelo convite. A subseção de Mantena ela está à disposição para futuros eventos. Temos aqui poucos advogados que trabalham na área trabalhista, pelo fato que eu disse, né, de não termos na comarca de Mantena uma vara do trabalho, a vara mais próxima em Governador Valadares. Espero ter contribuído com os colegas com essas breves reflexões que eu fiz aqui. Fico lisonjeado de participar com vocês. Já aprendi muito com a doutora Betânia, vou aprender mais com os próximos colegas que vão aqui palestrar. E peço que todos fiquem com Deus. Vamos sair dessa. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Onilton. Muito obrigada à subseção de Mantena por ter aceito o convite de participar desse encontro. Eu tenho feito algumas lives sobre audiência virtual e gostei muito de ouvir o doutor. Iniciei essa fase fazendo as lives. A primeira live que eu vi foi do doutor Fábio Moreira. Doutor Fábio com o doutor Geraldo Magela, se lembra? Isso. E uma coisa que eu queria ponderar aqui, doutor Onilton, eu não sei se o doutor já teve acesso ou se foi divulgado isso no grupo das subseções, que recentemente, salvo engano, deve ter uns 8 dias, a Comissão de Direitos Sociais já estava em diálogo com o nosso tribunal já há algum tempo, conseguiu que os despachos virtuais também com os magistrados, além das audiências, o que nós pedimos? O tribunal regulamentou as audiências virtuais, mas a gente não estava conseguindo despachar, só por e-mail. Então, nós pedimos, foram 2 requerimentos que foi até as tratativas, o ofício da comissão e as tratativas pelo nosso presidente, doutor Dimer, pediu que os despachos fossem feitos de forma virtual e o tribunal nos atendeu. E um outro pedido nosso, em relação às audiências virtuais, e esse momento que a gente está passando, como o doutor mencionou, a conexão da internet não é só no interior, aqui na capital a gente sofre. Agora mesmo o doutor Dimer, ele teve um problema, caiu a conexão e
ele retornou para a sala, ele mandou mensagem e falou, caiu minha conexão, eu estou voltando, eu estou aqui em dados. Então, devido a essa questão de internet, ele caiu aqui no nosso webinar. Imagina que fosse tentando entrar numa audiência virtual. Então, ele mandou um WhatsApp, ou me ligou, como que eu falaria na vara? Então, assim, uma das coisas que a gente pediu foi que o tribunal fornecesse o acesso, que a gente conseguisse de forma imediata conversar com a vara se ocorrer um problema desse num acesso à audiência virtual. E o tribunal também nos atendeu nesse sentido, está disponibilizando no site do tribunal, tem contatos durante a pandemia, então, além dos e-mails, tem um telefone que o advogado consegue falar na vara, seja o telefone fixo e o WhatsApp Business, que já está acontecendo em diversas varas, não é, presidente? Não, é isso mesmo, Dayana. E doutor Onilton, eu caí, mas voltei a tempo, eu peguei a palestra quase que inteira, eu perdi só o iniciozinho da palestra do senhor, tá? E o parabenizo pelas palavras e o conhecimento que nos trouxe aqui hoje, principalmente nesse momento meio perdido que nós estamos vivendo, mas o que a doutora Dayana também comentou é de suma importância. A capital também tem vivido porque é o excesso, né? Tá todo mundo hoje full time com a internet, então a rede não aguenta e tem hora que a gente acaba caindo mesmo e não consegue dar continuidade nas nossas comunicações, nas nossas conexões. Mas uma parte, doutor? Claro, por favor. Só aproveitando a fala da doutora Dayana, é por isso que eu disse até no final aqui que é um momento até da gente aprender. Doutora, a gente não sabia dessa situação que a senhora passou e é até bom a senhora ter alertado. Vou buscar aqui para divulgar para os colegas, porque, como eu disse, aqui em Mantena são poucos advogados que trabalham na área trabalhista e todo recurso que a gente tiver à disposição deve ser utilizado. E, utilizando até como exemplo, no mês passado eu estava realizando uma audiência de conciliação num processo de execução, quando, num dado momento, a minha imagem congelou. E era execução de um TAC, Ministério Público do Trabalho, executando meu cliente. A minha imagem congelou. No momento da audiência, o bom senso do doutor Fernando Rotondo Rocha, da primeira vara do trabalho de Governador Valadares, e do doutor Fabrício Borella, se eu não me engano, do Ministério Público do Trabalho de Governador Valadares, eles aceitaram que eu continuasse na audiência simplesmente com o áudio, para não perder o ato, né? Entendendo que assim, a internet que tinha falhado não era uma culpa minha, e assim a audiência transcorreu de maneira perfeita, né? Com exceção de não ter o áudio. Então, é um momento até de todo mundo ter esse bom senso e de entender, como o senhor disse, né? Estamos full time na internet e isso pode acontecer. Então, é um caso prático que aconteceu comigo. A imagem congelou, mas foi permitido continuar simplesmente no áudio, na audiência. Cada dia vai acontecer algo novo e a gente tem que ir tendo, né, essa aptidão, essa habilidade de ir, né, tocando essas audiências virtuais. A recomendação que a doutora Dayana falou, ela saiu na quinta-feira, se eu não me engano, da semana retrasada, pela Corregedoria do Tribunal aqui do Regional do Trabalho, doutora Ana Maria, e que ela, né, passa aos juízes essa recomendação de que até 48 horas faça o atendimento virtual dos advogados. E no mesmo sentido, né, partindo da Comissão de Direitos Sociais Trabalhistas da seccional, né, a doutora Dayana e o secretário Davidson Malaco, para que nós também conseguíssemos isso com o tribunal para os desembargadores. E o presidente do tribunal está da mesma forma, né, confeccionando o termo competente para poder disponibilizar para a gente. Mas vamos dar continuidade para a gente seguir o horário, já está dando as 20 horas. Doutor Onilton, mais uma vez, muito obrigado pela participação e pelas palavras. Convido o senhor a continuar conosco aqui para ouvir os nossos próximos colegas. E agora eu chamo o colega, advogado da região de Ipatinga, representando naquela subseção tão querida, doutor Daniel Mendes Peixoto, que é um advogado mais do que experiente, que todos os conhecem lá naquela região. É um prazer tê-lo aqui, doutor. A palavra está com o senhor. Doutor Daniel, o microfone do senhor está desligado.
Oi, pronto? Oi. Perfeito. Perfeito. Boa noite. Opa. Boa noite, doutor Dimer, doutora Dayana, doutor Fábio, doutora Flávia, doutor Nilton. Me sinto honrado estar aqui com vocês e, com certeza, hoje eu saio com mais alguma coisa na cabeça, com a bagagem da palestra da doutora Dayana e do colega que precedeu, tanto na lei de dados como nas audiências virtuais. O tema que eu propus falar é um tema complexo, que está gerando muita polêmica, que o Supremo, inclusive, está na esteira de julgar. O tema é o direito fundamental ao acesso à justiça, considerando justiça do trabalho, tema que afeta milhões de trabalhadores, em especial devido à reforma trabalhista. Historicamente, atribui-se à Revolução Francesa a origem dos direitos fundamentais, vez que carregava em seu bojo o princípio de liberdade, igualdade e fraternidade. Esse movimento revolucionário decorreu da insatisfação dos camponeses e burgueses que pagavam elevados impostos para custear a vida do clero e da monarquia e não eram tratados de forma digna. Adentrando no tema direito fundamental ao acesso à justiça, na concepção atual, pode ser entendido como direito essencial que possui os indivíduos inseridos em determinado sistema jurídico de obter tutela jurisdicional adequada do Estado. Pois bem, e também a efetividade dos direitos fundamentais é instrumentalizada pelo reconhecimento e garantia ao acesso à justiça e de sua correlação com o princípio da dignidade da pessoa humana. Relevante destacar que a Constituição Federal elevou como fundamental os valores do trabalho e assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados. Importante registrar, caros colegas, que o trabalho dignifica o ser humano, o tornando um ser produtivo para a sociedade, sendo-lhe assegurado como direito fundamental social os artigos 1º, inciso 4º, 5º, inciso 13 e 6º da Constituição Federal, integrando como mínimo existencial, porque essenciais ao sustento material básico do trabalhador. Não obstante constar no texto constitucional ampla proteção aos trabalhadores, entretanto, na reforma trabalhista foi introduzido novas disposições ao Decreto-Lei número 5452, de 1º de maio de 43, na CLT, com redução material nos direitos dos trabalhadores e desregulamentação de proteção dos direitos, ferindo a proteção social ao trabalho. Dentre todos os assuntos abordados pelo novo regramento na reforma trabalhista, merece intenso debate, sobretudo, quanto à constitucionalidade dos artigos 790, parágrafo 4º, 790b, caput, e parágrafo 4º, artigo 791-A, parágrafo 4º, e 844, parágrafos 1º, 2º e 3º, já que alteraram significativamente o acesso à justiça. O artigo 790, parágrafo 4º, incumbe ao requerente demonstrar sua insuficiência financeira ao pedir gratuidade da justiça. O artigo 790b, caput, dispôs sobre a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, que antes da reforma trabalhista, a parte vencida era incumbida de seu pagamento somente se não fosse deferida a gratuidade da justiça. Entretanto, após a reforma trabalhista, a parte sucumbente no objeto da perícia deve pagar os honorários periciais, ainda que beneficiária da gratuidade da justiça. Já o parágrafo 4º do artigo 790b foi disposto que a União responderá pelos encargos periciais somente em que o beneficiário da gratuidade da justiça
não tenha obtido em juízo crédito capazes de suportar as despesas do processo. O artigo 791-A, parágrafo 4º, tratou de incluir os honorários advocatícios na Justiça do Trabalho, que eram omisso antes da reforma. Pois bem, já o artigo 844, parágrafo 1º, 2º e 3º, dispuseram sobre a imposição de custas processuais ao beneficiário da gratuidade da justiça que não compareceu na audiência inicial sem justificativa. Isenção das custas processuais aos cidadãos que, antes da reforma, declaravam hipossuficiência, ainda conforme a de 2015, o súmula 463 do TST, com procuração com poderes especiais para o patrão afirmar a declaração. Desculpa, gente, eu estou pelo telefone. Com o advento da Lei 13.467 de 2017, a reforma trabalhista, passou-se a exigir que, para a concessão das benesses da gratuidade da justiça, fundada em simples declaração de insuficiência de recursos financeiros, a comprovação de que o reclamante não perceba remuneração superior a 40% do limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social. Pois bem, ainda tratando-se de reclamante que não seja deferida a gratuidade da justiça, se caso o sindicato tiver intervido no processo, responderá solidariamente conforme parágrafo 1º do artigo 790 da Consolidação das Leis Trabalhistas. Vale dizer também que o legislador dispôs, infelizmente, que não seguiria o parágrafo 1º do artigo 98 do Código de Processo Civil e não englobou o pagamento dos honorários periciais e sucumbenciais, mesmo ao beneficiário da gratuidade da justiça, previsto no artigo 790-B da CLT. Feitos esses apontamentos sobre os artigos que estão gerando enormes conflitos com os trabalhadores, afastando e reduzindo as demandas trabalhistas, sem dúvida que as novas disposições relativas aos pedidos de justiça gratuitos foram tratadas pelo legislador no intuito de filtrar o aventureiro processual, o que concordo. Todavia, a legislação ordinária acabou impedindo que o trabalhador pobre, de boa-fé, tenha acesso à justiça, ferindo, assim, princípios constitucionais e ainda tratados internacionais com caráter supralegal, tais como os inseridos na Declaração Universal dos Direitos do Homem, Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, no Pacto São José. Assim, caros colegas, restou claro que a reforma trabalhista pintou de forma utópica um país em que não existem cidadãos pobres, em que todos teriam como arcar com os valores decorrentes de honorários periciais ou de sucumbência, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. Vale realçar, colegas, que a restrição de acesso à justiça é uma dupla punição ao trabalhador, vez que ele sofre com as precárias condições que o empregador lhe oferece, em um segundo momento, porque não pode reclamar, ou seja, faz com que a parte mais frágil na relação de emprego não vá ao Poder Judiciário por ter medo que isso pode resultar, como, por exemplo, prejudicar seu sustento e fará com que o empregador se sinta à vontade para descumprir qualquer outro direito, mesmo aqueles que foram preservados pela reforma. E, com isso, a relação, que já era uma desigual, aumentará. Segundo pesquisa feita pelo IBGE, em 2017, ano da reforma, 54,8 milhões de brasileiros, ou seja, 26,5% da população, vive abaixo da linha da pobreza, 2 milhões a mais que em 2016. Isso significa que a proporção da população em situação de pobreza subiu, crescendo ainda o percentual dos jovens que nem trabalham ou estudam. Em um país de terceiro mundo, que é o caso do Brasil, em que as demandas, em sua maioria, são propostas após a dispensa do trabalhador, momento esse que ele se vê ainda mais em desvantagem frente ao empregador,
não tem condições de arcar com honorários de sucumbências e muito menos honorários periciais, sendo que a exclusão dessas despesas aos beneficiários da gratuidade da justiça evidencia-se como afronta ao texto constitucional. Com devida vênia, a reforma trabalhista, sem dúvida, trouxe mais ônus ao trabalhador que o disposto no processo civil, artigo 98, parágrafo 1º, inciso 6º da Lei nº 13.105, onde o beneficiário da justiça gratuita é isento de honorários do advogado e periciais. Nessa linha de ideia, o pedido das benesses de gratuidade judiciária somente poderá ser indeferido caso contenha elementos nos autos que descaracterize o benefício à parte. Importante frisar que o estudo das novas disposições da gratuidade da justiça inseridas na reforma trabalhista, à luz da nossa Carta Magna, é de relevante importância, já que a justiça laboral diz respeito ao trabalhador, que em sua maioria é hipossuficiente em relação ao empregador. Pois bem, passada essa rápida leitura, vale destacar que todos esses conflitos, todas essas inserções na reforma trabalhista acabou levando a termo para o STF, e no caso contido na ADI 5766. À época, o Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot, destacou com propriedade que as restrições que a reforma trabalhista, no entendimento dele, impõe restrições inconstitucionais à garantia da gratuidade judiciária aos que comprovem insuficiência de recursos na Justiça do Trabalho. Segundo o procurador, as normas violam as garantias constitucionais de amplo acesso à jurisdição e assistência judiciária integral aos necessitados. De acordo com o seu procurador, o ex-procurador, tal questão veio com o propósito de desregulamentar as relações de trabalho e o declarado objetivo de reduzir o número de demandas na justiça. A Lei 13.467 inseriu 96 disposições na consolidação das leis do trabalho, com intensa desregulamentação da proteção social do trabalho e redução de direitos materiais dos trabalhadores. Tais questões foram já objeto de 2 votos do ministro Roberto Barroso. Ao ver dele, julgou parcialmente procedente a ação direta de inconstitucionalidade, dando a seguinte interpretação: o direito à gratuidade de justiça pode ser regulado de forma a desincentivar a litigância abusiva, inclusive por meio da cobrança de custas e de honorários. Data vênia, com devido respeito ao ilustre ministro, ele se esqueceu que uma grande parcela dos brasileiros carecem até de conhecimento e tem medo de justiça e outros itens. Já o ministro Fachin manifestou como sendo procedente e destacou com propriedade, e trouxe até à tona as lições de Mauro Capelletti. Eu uso ler nesse momento. O obstáculo causado pela pobreza, sobretudo pobreza econômica do indivíduo, e ainda do grupo e da população, com todas as trágicas consequências da pobreza econômica, a qual termina por ser também pobreza cultural, social e jurídica, obstáculos igualmente resultantes da complexidade do sistema jurídico, da distância do governante em relação ao governado, dos abusos que exigem remédio jurisdicional, abusos individuais, mas sempre mais abusos dos centros de poder econômico e político, no confronto de sujeitos que, a miúde, não dispõem de instrumentos válidos. Daí o fenômeno central dos estudos de sociologia e psicologia social, o fenômeno do sentimento de alienação do cidadão frente aos obstáculos institucionais legais. Capelletti Mauro, Acesso à Justiça, tradução Tupinambá, Pinto de Azevedo. Ou seja, o ministro Fachin entendeu que a ADI 5766 é totalmente inconstitucional, porque criou-se todo um conflito e
milhares e milhares de trabalhadores hoje não podem demandar, principalmente eles não têm como ir à justiça e discutir assédio moral, dano moral, que são matérias de intensa prova. Ou seja, o trabalhador está sendo apenado da mesma forma que, porque culturalmente no Brasil, infelizmente, ainda não existe essa relação de respeito entre capital e trabalho. E também vale destacar, os sindicatos nossos estão simplesmente acabados. É lógico que isso adveio em razão das benesses que tinha da contribuição sindical, que, graças a Deus, acabou. Então, ele não tem mecanismo. Se não houver a modificação, a recepção da 5766, o trabalhador brasileiro vai sofrer muito. Antes, eu esqueci de falar, eu trabalhei durante muitos anos para o Sindicato Rodoviário e o Sindicato do Comércio de Patinga. Esse é o meu tema, lamento não tê-lo preparado de forma mais robusta. Eu fiz hoje, é um tema confuso, complexo, que demandaria muito mais estudos. Tá? Agradeço o momento e, com certeza, eu vou ouvir outras palestras e aprenderei com os senhores. Sou muito grato por essa oportunidade. Muito obrigada, doutor Daniel. Realmente é um tema complexo, é um tema que foi uma honra ouvir o doutor falar sobre essa pauta. Realmente a reforma trabalhista, eu advogo também para reclamante, e no primeiro momento nós sentimos todos, né, essa questão do acesso à justiça. Como é que a gente vai fazer com perícia? Porque a gente não tinha essa preocupação e as demandas trabalhistas, elas diminuíram muito no primeiro momento. Então, eu vi, num segundo momento, um retorno, nada para normalizar. E aí, de repente, chega uma pandemia, então, assim, a gente ainda, o termômetro ainda não, nós não chegamos ainda numa média para entender o que vai ser daqui para frente. Mas, realmente, no primeiro momento, nós tivemos aí uma redução muito significativa das demandas. Eu advogo em outros estados do Brasil e todos os estados, no primeiro momento, a questão dos honorários advocatícios sucumbenciais do advogado advogo para empresa em outros estados não estava sendo deferido, por quê? Para não ter nem aceitando nenhuma compensação. Hoje a gente já está tendo alguns posicionamentos diferentes, Mato Grosso e Rio Grande do Norte, mas demais estados a gente ainda está para quê? Para que não tenha essa questão do acesso à justiça. Então, não sei como o doutor tem sentido essa questão dos processos. Aqui está muito complicado também. Tá? Nós temos aqui 4 juízes, tem 2 específicos, eles têm uma visão de adotar a reforma por completo. Até que tem uma que ela pondera mais. Mas a gente está... As demandas nós estamos tratando ela com muito zelo. Tanto é que eu peço ao cliente para ele assinar uma declaração para mim do que ele quer. Para que, se eventualmente acontecer algum imprevisto, eu tenho como mostrar, mesmo que eu não sou obrigado, mostrar para o juiz qual que é a demanda que ele estava querendo propor. E eu falo com ele tem que provar aquilo. Então, acabou que nós também mudamos a sistemática de ter mais cuidado. A reforma nesse aspecto foi boa. Era uma festa muito grande de ações sem sentido. Mas ela trouxe muito prejuízo, muito. Ela tem que ter vamos chamar de apaziguar. Tem que ter um meio termo para que o trabalhador possa ir à justiça, mas é lógico que indo à justiça respeitando aquilo que ele está querendo, mas de forma justa, nada de achar que a justiça é barro para jogar na parede. Então, mas a reforma veio muito violenta. Não houve a discussão com a sociedade, com a AB, não houve discussão. Ela veio a ferro e fogo. Isso trouxe desconforto. Né? Sim. E todos os advogados, tanto os empresários, tanto os advogados de empresa como de reclamantes, estão penando com isso. Tem que mudar mesmo. Está falhando. Falhou? Agora a senhora ouvi.
Agora sim, o registro pelo advogado do que realmente o cliente está informando. Isso até por cautela em processo de ética, porque tem aí, a gente tem visto vários juízes oficiando a OAB de forma assim, bastante ofício que a gente recebe dos juízes, e eu tenho também, eu tenho tido. Eu sempre tive muita cautela nas entrevistas com o reclamante, mas eu tenho ainda tido muito mais cuidado. Em algumas vezes eu chego a pedir o reclamante para assinar a petição comigo. Ler todos os termos e assinar, porque recentemente, numa audiência virtual aqui em Contagem, o juiz ele falou: doutora, conversa com o seu cliente, vamos ver se vai prosseguir essa ação. E nós ficamos com aquela cautela dos honorários sucumbenciais, de uma perícia. O reclamante, a gente precisa estar muito seguro com o nosso cliente, registrando tudo aquilo que ele nos passou na entrevista. Realmente é uma preocupação, são excelentes ponderações. Muito obrigada, doutor Daniel, muito obrigada ao OAB Subseção Ipatinga por ter aceito o convite da Comissão de Direitos Sociais. E agora nós vamos partir para a palestra da doutora Flávia Fachinelli, que é vice-presidente da Associação Mineira de Advogados Trabalhistas, e ela vai falar um pouquinho do teletrabalho devido à caducidade da MP 927. Com você, doutora Flávia. Boa noite, cumprimento aos presentes, o que faço em nome do presidente doutor Dimer, da doutora Dayana, e desde já eu agradeço pelo convite. É um grande prazer para o OAB Uberaba participar, né, de um evento que promove o encontro de subseções e fortalece a advocacia do interior. Antes de adentrar os comentários ao teletrabalho em tempos de pandemia e, enfim, com as consequências provenientes do final da vigência da MP 927, eu entendo que é importante compreender os contornos do teletrabalho na CLT. Em 2011, a Lei 2.551, ela deu nova redação ao artigo 6º para constar que não se distinguia do trabalho nas dependências, né, realizado no estabelecimento do empregador e aquele realizado à distância, desde que estivessem presentes os pressupostos da relação de emprego. E ainda o parágrafo único veio prevendo que os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão, eles se equiparam, né, para fins de subordinação jurídica aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio. Então, pode-se dizer que o teletrabalho, na verdade, ele já estava previsto na CLT desde 2011, quando teve essa equiparação ao trabalho no estabelecimento do empregador. Mas só em 2017, com a reforma trabalhista, é que o teletrabalho ele recebeu do legislador uma atenção especial, incluindo expressamente no texto da CLT, com os artigos 75A, 75E. E aí, com a reforma trabalhista, obteve-se o conceito de teletrabalho como sendo a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo. Esse conceito, no entanto, ele trouxe, sobretudo, uma expressão que eu critico, que ela é essencial para a configuração ou não do teletrabalho em casos práticos. E o que eu chamo a atenção quanto a esse conceito? Sobretudo para essa expressão preponderantemente fora das dependências do empregador. Veja-se, o serviço que ele é prestado, 51% fora das dependências do empregador, ele já pode ser considerado como preponderantemente fora das dependências do empregador, né? No entanto, pelo constante dos demais capítulos, dos demais artigos do capítulo destinado ao teletrabalho na CLT, se verifica que a expressão utilizada, né, que a melhor expressão que poderia ter sido utilizada no lugar de preponderantemente seria habitualmente, né? Então, o que ele queria, na verdade, dizer, né, o que se entende é que o que ele queria, na verdade, dizer era que o trabalho ele deveria ser habitualmente fora das dependências do empregador, conforme, inclusive, restou previsto do Código Português, que é justamente o que inspirou o nosso legislador. E aí, no parágrafo único do artigo 75B, essa crítica, né, isso fica ainda mais evidente, porque o artigo 75B, ele prevê que o comparecimento às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento, ele não descaracteriza o regime de teletrabalho.
Isso é, se o legislador ele quisesse que o teletrabalho fosse mesmo preponderantemente fora das dependências do empregador, ele não precisaria se preocupar com a descaracterização do teletrabalho quando o comparecimento do empregado para realizar determinadas atividades específicas, né? Já que o trabalho mesmo, né, com grande frequência no estabelecimento, ele não o descaracterizaria. Mas a restrição ao comparecimento no estabelecimento apenas para atividades específicas que exijam a presença do empregado, isso já evidencia o caráter de excepcionalidade e então a inadequação da expressão preponderantemente. E aí, nesse contexto, a observância ao artigo 75C, ela fica ainda mais relevante, ao prever que a prestação dos serviços na modalidade de teletrabalho, ela deverá constar expressamente do contrato individual de trabalho, que especificará as atividades que deverão ser realizadas pelo empregado. Então, a obrigação de especificar essas atividades que devem ser realizadas no estabelecimento faz com que elas se mantenham restritas. E aí comprova que o teletrabalho, nele deve ter um caráter excepcional de comparecimento às dependências do empregador, de modo a realmente manter incólume esse regime de teletrabalho. E aí, passando para o artigo 75C, pela previsão do parágrafo 1º, fala que pode haver alteração do regime presencial para o telepresencial por mútuo acordo entre as partes, né, com devido registro em aditivo contratual, mas, por outro lado, a alteração do regime de teletrabalho para o presencial, ela pode se dar de maneira unilateral por determinação do empregador, né, garantindo o prazo de transição mínimo de 15 dias, com correspondente registro de aditivo contratual. E por que isso? Às vezes o empregador verificou que o empregado ele não consegue se adequar ao regime de teletrabalho. Às vezes as pessoas têm uma dificuldade de concentração das atividades, de distinção do ambiente familiar com aquele de trabalho. E, por outro lado, se ele propiciou um teletrabalho e a pessoa, né, tentou se organizar, ainda que não tenha dado certo, ele precisa depois de ter uma tolerância, um prazo para que essa pessoa se adeque sua vida para retornar ao trabalho presencial. E aí, no outro aspecto também, o artigo 75D, ele dispõe que as disposições relativas à responsabilidade, aquisição, manutenção de equipamentos necessários para o teletrabalho, reembolso, enfim, elas serão previstas em contrato escrito. E consta ainda, né, que essas utilidades, elas não vão integrar essas utilidades, né, o que for gasto com essas do que precisava para a manutenção do trabalho dentro do domicílio, no caso, não constou que ele não integraria a remuneração, então não constou o ônus do empregador para arcar com essas despesas necessárias à estruturação. Mas não é razoável exigir do empregado que ele arque com esses gastos, né, em favor do seu empregador. Sobretudo porque o risco do empreendimento, ele é do empregador, né? E nele estão incumbidos esses gastos necessários para que seus empregados desempenhem suas atividades em teletrabalho. Outra obrigação do empregador, nos termos do artigo 75E, é instruir seus empregados de maneira expressa e ostensiva quando as precauções a tomar a fim de evitar doenças, acidentes do trabalho. E aí, para isso, tem que entregar um termo de responsabilidade ao empregado em que ele se compromete a seguir as instruções fornecidas. Mesmo porque, ainda em regime de teletrabalho, justamente porque não se distingue do empregado em regime de teletrabalho, daquele que trabalha nas dependências do empregador, o empregador ele tem que propiciar um meio ambiente de trabalho saudável, né? Então, com isso, é imprescindível a observância às normas de saúde e segurança do trabalho. Uma observação que eu julgo importante, e aí eu volto um pouco no artigo 75B, é que ao prever o trabalho fora das dependências do empregador, ao prever que esse trabalho será com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação, ainda com essa previsão, o teletrabalho ele foi inserido no artigo 62, com a inclusão do inciso 3, excluindo o teletrabalho do controle de jornada. Agora, considerando a atual tecnologia de informação e de comunicação, mesmo com a ausência de um ponto, né, para ser registrado, enfim, não pode se afastar que para se falar
que não se tem um controle de jornada, tem que se pressupor uma impossibilidade de fixação de horário de trabalho, né? E então, considerando que ele precisa de tecnologia de informação e comunicação para desempenhar as suas atividades, excluí-lo, né, justamente do controle de jornada, foi mera vontade do legislador, já que nessas condições inexistiria qualquer dificuldade para controlar a jornada do empregado em teletrabalho. E aí, dessa forma, é muito fácil, né, podendo se atribuir, controlar, ainda que minimamente, a jornada desse trabalhador, isso, né, deve ocorrer, ele deve ser excluído do rol do artigo 62, sobretudo em razão da prevalência do contrato de realidade. E durante o período, no entanto, né, da vigência do MP 927, de 22 de março até 19 de julho de 2020, o teletrabalho ele recebeu outro tratamento. Então, em caminho oposto, né, digamos assim, a esses pontos que eu aventei, por exemplo, no momento de vigência da MP 927, era possível que o empregador ele impusesse, né, ele determinasse instituísse o teletrabalho de forma unilateral, desde que ele comunicasse, né, com uma antecedência de 48 horas. E da mesma forma, né, embora não houvesse a estipulação de como ficariam as despesas para o teletrabalho, restou disposto que tanto poderia haver um contrato, né, previamente ao estabelecimento do teletrabalho, como até 30 dias depois da mudança do regime de trabalho. E além da possibilidade, claro, do fornecimento de equipamentos por meio de comodato, né? Uma questão que chama atenção e justamente evidencia essa possibilidade de controle de jornada no regime de teletrabalho é ainda a previsão na MP 927 que o tempo de uso de aplicativos ou de outros programas de comunicação fora da jornada de trabalho normal do empregado, que não configuraria tempo à disposição, prontidão ou sobreaviso, exceto se houvesse acordo individual nesse sentido. Isso é mesmo com o uso de meios de tecnologia de informação e de comunicação hábeis ao controle de jornada do empregado, e mesmo reconhecendo a existência de trabalho por tais meios de comunicação fora da jornada de trabalho normal, nesse período, né, da vigência da MP, não seria computado tal período na jornada. Então, em outras palavras, né, os pontos precários do teletrabalho, né, conforme previstos na CLT, eles foram ainda mais precarizados no ápice da pandemia, né, considerando que houve as medidas para a preservação do emprego e da renda. Então, fica a aparência que objetivou-se preservar e manter qualquer trabalho e qualquer renda, né, ainda que em detrimento de algumas garantias para o empregado. E aí, com a perda, né, da vigência da MP 927, a situação dos empregadores que colocaram seus empregados em regime de teletrabalho, bem como dos trabalhadores que mudaram do presencial para o teletrabalho, de uma dificuldade com a readequação, né, das suas realidades à legislação trabalhista vigente. Então, eu faço os primeiros apontamentos e já divido a palavra com a doutora Dayana para a gente seguir agora nessa transição entre o que ficou, o que não ficou, como que a gente vai fazer a aplicação agora, após esse período de vigência da MP 927. Doutora Flávia fez excelentes ponderações. Eu acredito aqui que a gente já pode ficar só com as ponderações. Que eu sabia que a gente precisava de mais tempo, eu te falei. 10 minutos no webinar que nós fizemos com a subseção Betim, foi pouco tempo para falar desse tema. São muitas dúvidas, não é, doutora Flávia? Principalmente agora com a caducidade da MP 927, agora não, né? Desde junho. Mas ficam as dúvidas porque a MP caiu, mas agora é que a gente está entrando naquelas ondas de flexibilização de retorno de algumas atividades. Algumas empresas, doutora Flávia, estão adotando um regime híbrido de jornada. Eu vou dar um exemplo aqui. Um departamento que tenha 20 funcionários, alguns dias da semana vão 10 funcionários e outra parte fica em casa. Esse sistema, ele é legal? Ele estava previsto na MP ou ele está previsto na CLT? O que a empresa tem que fazer de forma prática para que não tenha problemas futuros com a ação trabalhista? Pois o regime híbrido, né, que tem sido tratado como uma realidade no pós-pandemia, né?
e até nesse momento de transição mesmo, que ainda se tem a pandemia, mas com essa flexibilização, traz dúvidas mesmo. Mas, naquele mesmo sentido que eu ponderei adiante, não é o comparecimento algumas vezes à empresa que ela vai descaracterizar o regime de teletrabalho. Mas essa frequência, esse revezamento, né, que seria um dia sim, um dia não, uma semana sim, outra semana não, né, a fim de justamente, às vezes, adequar a quantidade de pessoas por metro quadrado, né, conforme os decretos municipais, enfim, não tem uma previsão legal, a MP ela não prestigiou essa hipótese, assim como a CLT também não, e aí a gente tem justamente essa como eu falei antes, dessa dificuldade justamente desse conceito do que desconfiguraria ou não teletrabalho, nessa concepção desse preponderantemente fora das dependências do empregador. Mas o que poderia ser feito, né, e o que é interessante de ser feito pelo empregador a fim de se garantir, né, de alguma forma, se ele tiver interesse que seus empregados continuem, né, em regime de teletrabalho, e aí, nesse momento, primeiro ponto, seria importantíssimo que ele obtivesse do empregado a anuência com esse regime, porque, diferentemente, né, do período da vigência da MP, em que não se exigia, é importantíssimo que ele faça, que ele pegue esse consentimento do empregado e faça, que eu até recomendo, um aditivo contratual com a adaptação desse novo regime às exigências da CLT e até para os mais cautelosos, o intermédio do sindicato para regulamentar esse trabalho. Claro, isso não evita discussões, isso não evita, né, que isso possa ser judicializado posteriormente. Mas, considerando que não há uma previsão desse regime híbrido, nem na MP, nem a esse tempo, considerando justamente o caráter discutível dessas expressões, o empregador que vise a tentar evitar, né, ou diminuir os prejuízos de eventual reclamatória trabalhista, a sugestão é realmente de um aditivo contratual que adeque a essa situação da empresa. O que a gente tem falado muito é que, para a segurança jurídica do empregador, a melhor maneira é fazer um acordo coletivo. A melhor maneira é buscar um acordo coletivo. E aí você assegura, porque futuramente, se tiver uma discussão, você tem um acordo coletivo, então você tem a intervenção do sindicato. Essas normas, quando estão sendo adotadas pela empresa, realmente é no sentido de preservação da saúde do empregado. Então, se a empresa o fizer, ela vai com certeza colocar os motivos que está sendo essa jornada híbrida. Porque as empresas que estão adotando esse tipo de jornada é para quê? Para, de fato, respeitar o distanciamento entre um empregado e outro, porque muitas empresas são baias, fica um do lado do outro. E no momento de pandemia, como é que você respeita o distanciamento da OMS se você não está preparado e ninguém estava preparado para esse momento? Então, realmente, se buscar um acordo coletivo, e aí a gente já vai entrando, vou te agradecer, doutora Flávia, pelas suas ponderações, agradecer ao AB Subseção Uberaba, já me senti parte de Uberaba, você viu pela arte, né, doutora Flávia? Sim, totalmente. Eu estou dirigente da UAB Subseção Contagem, e aí quando a gente divulgou a arte, falou, Daiane, você mudou de subseção, você está em Uberaba? Estamos. Seria muito obrigada. Nossa vice-presidente na AMAT também, eu tenho a honra de estar como conselheira fiscal da AMAT, então é sempre um prazer e uma honra ter você aqui com a gente na Comissão de Direitos Sociais. Muito obrigada. Igualmente, obrigada, igualmente. Agora nós vamos para a palestra do Dr. Fábio Moreira, da nossa OAB Subseção Barreiro. E aí, já entrando no tema, né, doutor Fábio, essa questão dos sindicatos. O seu tema é aqui, sindicalismo do futuro, mas eu vou te pedir, embora não esteja aqui no tema, se possível, falar um pouquinho dessa questão da negociação coletiva durante essa pandemia, porque, ao meu ver, seria um momento de protagonismo dos sindicatos. Então, passar um pouco para a gente, para a advocacia, essa questão da negociação coletiva e da importância que os sindicatos tiveram nesse momento. Boa noite, doutor Fábio.
Ok, boa noite, doutora Dayana, doutora Flávia, doutor Newton, doutor Daniel. Cumprimento todos os colegas da mesa e a OAB Minas Gerais, na pessoa do doutor Dirmer Azalim do Vale, pelo gentil convite que me foi feito. Igualmente agradeço a doutora Tatiana Mendes de Faria, minha colega aqui da subseção Barreiro, né? A histórica subseção Barreiro é a única subseção existente no Brasil dentro de uma mesma cidade, né? Para quem não conhece, Barreiro é uma região de Belo Horizonte, né? E nós temos aqui uma subseção muito valorosa, com colegas de muita qualidade e gente muito boa. Agradeço, né, a presença aí, vi aqui no chat alguns colegas, alguns alunos, né, alguns sindicalistas também, que vão nos acompanhar na noite de hoje, se propondo justamente a ter acesso, né, a temas tão ricos que foram trabalhados aqui desde o início do nosso encontro. Eu peço licença para poder compartilhar minha tela aqui um pouquinho, tá? Acredito que vai funcionar bem. Se você puder me confirmar, por favor, doutora, tá tudo certo aí? Deu para projetar? Sim, né? Ok. Sim, Vou colocar sim. no modo de leitura aqui, que fica mais fácil, né? Na verdade, a minha ideia aqui não é trazer um conteúdo assim muito denso, né? Afinal de contas, hoje é apenas segunda-feira. Mas sim algumas reflexões que possam nos auxiliar dentro desse tema, né? O sindicalismo do futuro. Como nós estamos aí na moda, né, de alguns programas de perguntas e respostas, valendo prêmio, acredito que o sindicalismo do futuro e o direito do trabalho do futuro seria a pergunta de R$1 milhão, né? O que faremos com todo esse cenário, sobretudo diante da pandemia do Covid-19, que nos sugeriu novamente a centralidade do trabalho, né? Muitas pessoas, por bons motivos, inclusive, né, muitas vezes justificaram que o consumo, né, teria substituído o trabalho na vida das pessoas, e a partir desse cenário da pandemia, nós verificamos o quão importante é o trabalho, né? Sem trabalho não há vida para a ampla maioria da sociedade brasileira. Então, acredito que sindicalismo do futuro e o direito do trabalho do futuro, por consequência, né, é um tema muito instigante e que devemos fazer cada vez mais reflexões profundas. Eu me socorro aqui, no momento inicial da exposição, para poder citar um trecho muito importante escrito pelo professor Márcio Túlio Viana, que talvez possa nos sugerir um pouco dos desafios que nós estamos vivenciando. Diz o professor Márcio Túlio que, enquanto passageiro de um táxi nem sequer cogita em não pagar a corrida, o empresário tende a aplicar a lei como, quando, onde e quanto ele quiser, e assim mesmo, se quiser, governando-a tal como governa a própria força de trabalho. É um exemplo máximo aí do poder diretivo do empregador, e que essa crise do direito do trabalho que nós estamos vivenciando, muitas vezes nos revela que o trabalhador hipossuficiente na relação de emprego acaba até mesmo se sujeitando a determinados descumprimentos legislativos, seja eles de que ordem for, econômica, pessoal, coletiva, para simplesmente poder manter aquele vínculo empregatício existente, ainda que da forma mais precária possível. Nós estamos experimentando aí muitas e muitas situações decorrentes das medidas provisórias que foram citadas, por exemplo, a 927, né? A 936, convertida na Lei 14.020, e que já está começando a bater a porta do Judiciário. Não é raro as experiências aqui no estado de Minas Gerais, no sentido de que trabalhadores estão com salários reduzidos, mas trabalhando toda a jornada. Essa experiência, por incrível que pareça, não é rara. Então, cada vez mais teremos conflitos, e talvez justamente porque o direito do trabalho foge da lógica
patrimonial de quem possui renda. O trabalhador, ele não vai pagar imposto, ele não possui casa, ele não possui carro, na ampla maioria das vezes. Então, ele é um direito à margem, é o direito de quem costuma não ter direitos. Sobra o direito do trabalho e talvez o direito penal, como nós conhecemos. Essa profunda crise, né, que o direito do trabalho vive, muito encampada pela chamada reforma trabalhista, né, a Lei 13.467 de 2017, ela, de uma maneira sutil para alguns, mas de forma escancarada para outros, ao menos dentro da minha percepção, ela visa destruir o direito do trabalho. E essa imagem, né, de uma carteira de trabalho, né, rasgada ao meio, com os trabalhadores saindo, né, desse manto da proteção do direito do trabalho, é bastante significativa. Nós chegamos ao ponto de ter uma legislação dizendo sobre o autônomo exclusivo, né, sobre o trabalho intermitente, que nada mais é do que um bico formalizado, né? Afinal de contas, eu não sei quando eu vou trabalhar e quanto eu vou receber por esse trabalho, né? Trata-se de um vínculo empregatício extremamente precário, né? E que, se reinterpretado, por exemplo, para os trabalhadores de aplicativo, é negado, mostrando como é contraditória, né, a reforma trabalhista, no sentido de realmente tentar reduzir ao máximo, né, o estabelecimento de vínculos formais sob o manto da CLT e, caso formados, sejam os mais precários possíveis. E dentro do cenário de uma sociedade pobre, com baixa formação, num país onde nem internet nós temos, né, direito, um franco acesso democrático, como os colegas que me antecederam colocaram, vende-se a ideia de que o trabalhador é empreendedor e que uma maquininha de cartão será a sua nova carteira de trabalho. Será que vai ter internet lá onde esse trabalhador mora para poder utilizar a carteira de cartão de crédito aí, a maquininha, né? A primeira pergunta que se faz, revelando, né, o quão cruel poderá ser essa realidade. E dentro desse cenário extremamente desfavorável, né, em uma narrativa que se mostrou falsa, a reforma trabalhista vai gerar empregos. Pelo contrário, antes da pandemia e também o cenário que se revela após a pandemia, nós não temos nada a ver com geração de emprego, né? Sobretudo de empregos efetivos que possam, de fato, viabilizar a emancipação do ser humano, né? Empregos vinculados quase à sobrevivência, não é? Bom, quando a gente trata do surgimento dos sindicatos, né, lá na época da Revolução Industrial, para fazer um recorte, né, um pouco mais rápido, nós tínhamos trabalhadores, né, submetidos a condições de trabalho extremamente precárias, remuneração muito precária, e todo esse contexto, né, motivou o surgimento de uma solidariedade coletiva, né? A ideia de que, coletivamente, as pessoas conseguiriam resistir minimamente a todas aquelas condições de trabalho desfavoráveis, e vários movimentos, né, históricos, reivindicatórios, né, surgiram, e nós tivemos aí um embrião do que seria o direito do trabalho, o direito individual do trabalho e até mesmo lá o direito coletivo do trabalho. Então, foi necessário um movimento histórico de extrema precarização das relações de trabalho para que a gente pudesse ter o anseio, né, de ter direitos, né, a partir de uma ruptura importante do sistema escravagista. Me parece que, modernamente, né, dando mais um salto histórico importante aí no Brasil, quando nós tivemos o surgimento dos sindicatos, né, ali mais ou menos até 1930, e compartilhando das experiências desses imigrantes da Europa, nós tivemos, sim, movimentos coletivos que também formaram os sindicatos, né? E
fizeram com que esses sindicatos fossem fortes ao ponto de ter o seu reconhecimento, né, nas constituições e também na CLT. Mas essa própria movimentação de reconhecimento estatal e de regulamentação legislativa, a meu ver, fez com que os sindicatos se tornassem instituições, né, dissociadas dos trabalhadores, né? A partir de determinado momento, os trabalhadores deixaram de se comprometer, de se engajar nas atividades sindicais, esperando que a instituição, sindicato, reconhecida e regulamentada pelo Estado, pudesse resolver todos os seus problemas. E isso, alinhado a uma conjuntura desfavorável, né, principalmente numa conjuntura política de um país que não privilegia, né, aqueles que têm uma situação vulnerável e que sobrevivem do trabalho, o esfacelamento sindical acabou se operando, né? Muitas pessoas não têm uma noção de pertencimento às entidades sindicais. Muitas vezes, as pautas defendidas pelos sindicatos são dissociadas dos anseios dos trabalhadores. Muitas das vezes, as pautas defendidas pelos sindicatos não são compreendidas pela ampla maioria dos trabalhadores, né? Então, existe talvez uma necessidade, né, de ajustes de pautas, de discursos e até mesmo de divulgação de informações, né? Nós temos outros fatores que também interferem de maneira muito expressiva na crise do sindicalismo, como a ausência de solidariedade coletiva e de consciência coletiva, que não está vinculada apenas e tão somente aos sindicatos, mas na sociedade em geral. Afinal de contas, as pessoas que nos assistem, até nós mesmos aqui, até nós que estamos fazendo essa exposição, dificilmente nós somos pessoas assíduas às reuniões de condomínio, né, que deliberarão situações importantes. E o que é o sindicato, a não ser uma reunião, uma participação coletiva dos trabalhadores em assembleia? Até mesmo algumas atividades religiosas somente são exitosas sob o ponto de vista da quantidade de pessoas se houver algo que dialogue com a individualidade ou com demandas específicas. Por exemplo, a reunião do amor, a reunião da família, a reunião do empresário, né? Utilizando aí o termo reunião para não fazer nenhuma referência a determinada religião. Se não houver essa troca imediata que dialogue com alguma demanda individual, o engajamento é sempre difícil, né? Então, os sindicatos também padecem desse valor humano voltado ao individualismo e não às demandas coletivas. E isso permeia todas as nossas relações sociais. Todo esse cenário fatalmente, né, deságua numa baixa representatividade das entidades sindicais, em um baixo número de associados, numa baixa frequência às assembleias sindicais, e isso interfere de uma maneira bastante importante na qualidade e no volume das ações sindicais. Dificuldades organizativas também estão presentes, né, porque várias instituições possuem problemas estruturais severos, né? Outro ponto também desfavorável aos sindicatos, né, é a criminalização da atividade sindical. Vamos fazer um pequeno exercício assim. Uma pessoa chega no almoço de domingo na sua casa, ela fala com todo orgulho que ela é advogada, ela fala com todo orgulho que ela é metalúrgica, ela fala com todo orgulho que trabalha no comércio, mas ninguém fala com todo orgulho que é um sindicalista, por exemplo. Pode ser até que essa pessoa tenha orgulho, mas nem todos
terão, né, como um farol dessa profissão algo extremamente digno, belo e importante para a sociedade, né? Então, a criminalização das atividades sindicais, as práticas antissindicais também são bastante presentes. Até hoje mesmo, né, no ano de 2020, muitas empresas não veem com bons olhos a sindicalização e até, de alguma forma, recomendam que o trabalhador não seja sindicalizado. E isso, né, sem dúvida alguma, vai interferir aí no pleno exercício da liberdade e da autonomia sindical. Nesse contexto, né, que se apresenta, de uma dificuldade extremamente grande, seja por parte dos trabalhadores, dos sindicalistas, de uma retração, né, daquelas pessoas que dependem do trabalho para sobreviver, eu trago aqui a recordação, um trecho, né, da ementa de um julgamento do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nosso TRT-MG, cujo relator é o professor Luiz Otávio Linhares Renault, e ele faz uma recuperação belíssima dessa função histórica e constitucional dos sindicatos, né? Ele diz que o sindicato é tão importante para o empregado quanto o ar que ele respira, quanto o alimento que o sustenta, porque sem o menor sinal de resistência ou oposição individual, ou até mesmo coletiva, quem está sempre no comando é a empresa, não é? A empresa ela tem o poder de vida e de morte do contrato, de inclusão ou de exclusão social, considerando que o acesso social, na maioria das vezes, se dá através do consumo. Então, quem de fato tem o poder de negociação, né, de resistência, são os sindicatos, inclusive através dessa garantia constitucional muito importante, né, da legitimidade, né, administrativa e judicial de representação, né? Então, quem luta, quem negocia é o sindicato, que tem por detrás de si a força de vários indivíduos. Quando a gente faz esse resgate histórico, né, e jurídico dos sindicatos, sobretudo a partir de uma decisão judicial, algumas questões passam a nos provocar uma reflexão mais crítica. Como que algo construído para funcionar dessa forma enfrenta uma dificuldade tão grande? Existe um mecanismo apto para que nós possamos recuperar essa importante instituição, né, com toda a sua relevância jurídica? Então, alguns caminhos a gente tenta sugerir, né, para preencher as lacunas existentes e tentar construir o futuro. Acredito que uma reflexão das entidades sindicais, uma reflexão por parte dos trabalhadores precisa ser feita, para que a gente possa, de fato, fazer com que as instituições sejam cada vez mais verticalizadas e não horizontalizadas, que elas passem a trazer demandas e a dialogar com demandas existentes, de fato, nos locais de trabalho, né? A organização no local de trabalho passa muito por essa tomada de atitude e que as pautas, né, dos sindicatos não fiquem apenas e tão somente adstritas aos contornos da relação de emprego. Muitas vezes nós temos pautas identitárias, nós temos uma série de situações que poderiam ser mais trabalhadas pelas entidades sindicais e que dialogam com as demandas populares. Nós estamos experimentando, no mundo todo, manifestações no sentido de que as vidas negras importam, né? Então, são pautas que as entidades sindicais também devem se aproximar e muitas vezes têm até uma legitimidade histórica para assim proceder, né? Nós ainda temos uma discriminação muito grande às mulheres, seja no momento da contratação, seja no momento do pagamento dos salários, onde notoriamente no Brasil as mulheres recebem menos do que os homens, não é? Então, todas essas ações precisam sim merecer a atenção das entidades sindicais e assim promover um melhor engajamento, uma participação
dos trabalhadores nas entidades. É preciso quebrar o paradigma de que o sindicato está lá fora e eu, trabalhador, estou aqui dentro, né? As entidades sindicais somente serão fortes se elas, de fato, forem compostas por trabalhadores, né, que conheçam as bases de representação e que, de fato, tenham esse encontro com a base representada, saibam, de fato, reconhecer as demandas dos trabalhadores representados e traduzir essas demandas em ações concretas por parte das entidades. Um exemplo que eu gostaria de citar nesse sentido, que nem tudo está perdido. Nós tivemos aí agora, no mês passado, o break dos trabalhadores em aplicativos, né? Muito embora eles não pertençam a uma entidade sindical, né, formalizada nos termos que a gente conhece, com o princípio da unicidade sindical e tantas outras garantias, um estado de precarização dos trabalhadores em aplicativos, seja eles de quais natureza for. A carga de trabalho é tão grande, a remuneração é tão baixa, e a importância dessas pessoas para o contexto produtivo social é tão relevante que essas pessoas começam a se organizar, independentemente dessa formalidade vinculada à estrutura das entidades sindicais. Cenas como essa, né, nos fazem refletir e nos fazem ter a esperança de que as pessoas podem sim se organizar e tentar minimamente resistir ao status quo e tentar evoluir, né, na promoção de direitos e de condições de trabalho mais favoráveis, né, cuja transformação dessa revolução tecnológica tem trazido e tem afetado a classe trabalhadora. As conclusões, né, que eu tenho a dizer, que se trata de um momento histórico muito importante, né, com vários desafios e muitas oportunidades para aqueles que souberem aproveitar e ter uma leitura importante dessa conjuntura, até mesmo porque o conflito entre o capital e o trabalho será perene, né? O antagonismo de interesses é algo bastante vivo. E, fechando a minha exposição, né, tentando dialogar um pouco com o que a doutora Dayana coloca, a negociação coletiva, né, foi fundamental durante o período da pandemia para que a gente pudesse regular todas essas situações e as inseguranças jurídicas promovidas tanto pela medida provisória 927 quanto pela medida provisória 936, seja em relação à compensação de jornada, seja em relação ao teletrabalho e até mesmo a redução de jornada com a redução de salário. E para isso, né, como nós estamos aqui no webinário da OAB, o papel relevante que a advocacia trabalhista sempre exerceu se torna cada vez mais fundamental para a pacificação dos conflitos sociais, né? E através, sem dúvida alguma, do diálogo social, que é a ferramenta mais importante para que nós possamos não apenas criar direitos e obrigações, mas sim cuidar das pessoas. E o papel do Sindicato do Direito ao Trabalho está muito vinculado a esse mistério. Fico agradecido pela atenção de todos e todas e até o próximo encontro. Muito obrigado, doutor Fábio. Desde a indicação, né, da subseção Barreiro, nós sabíamos que teríamos uma brilhante exposição do senhor e não poderia ser diferente, né, conhecendo já o passado, né, e o histórico do senhor. Muito obrigado aí por tudo. Eu gostaria de agradecer a todos e todas. Eu não vou me delongar, já são 9 horas da noite, último dia do mês, provavelmente muitos aqui com diversos afazeres a terem que fazer agora. E gostaria de passar a palavra só à doutora Dayana para ela dar uma palavrinha final antes que eu finalize, né, o nosso evento. Doutora Dayana. Obrigada, presidente. Eu quero agradecer a cada um dos nossos convidados. Realmente a gente fica muito feliz desse encontro de subseções. É extremamente importante esse diálogo entre as subseções e a comissão.
Muito obrigada por ter aceito o convite e por todos que estão todos e todas que estão assistindo. Eu deixei aí no chat o Instagram da Comissão de Direitos Sociais. Participe da comissão. Quem não estiver participando ainda, temos um grupo de WhatsApp. Só mandar pelo direct do Instagram da comissão, ou se tiver o nosso contato, que vai ser certamente uma honra. O nosso grande objetivo é a construção conjunta de ações e de passos que a comissão vai seguir. Muito obrigada e boa noite. Bom, então eu agradeço a doutora Betânia pela subseção de Itabira, o doutor Onilton pela seção de Mantena, o doutor Daniel pela seção de Patinga, a doutora Flávia pela seção de Uberaba e o doutor Daniel pela subseção do Barreiro, né, pela participação e essa integração entre a seccional e as subseções. Muito obrigado pelas exposições, muito obrigado pelo tempo dispensado, né, ao nosso favor. Participem da comissão e nós da seccional nos colocamos à disposição não só dos colegas aqui que palestraram, mas também de todos que estiveram conosco até esse horário da noite. Fica aqui o meu abraço e mais uma vez, e eu acredito que é a última nesse ano, parabéns pelo mês da advocacia, parabéns a nós advogados, tá bom? Um abraço a todos, colegas. Boa noite. Boa noite.